terminou a faculdade ou quem sabe entrou na necessidade e está querendo procurar seu primeiro emprego. Hoje no Conexão vamos passar para você algumas dicas interessantes, né, Alessandro, para poder achar esse emprego que a gente gosta e ter sucesso nesse emprego. É verdade. Se você está buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo o seu primeiro emprego, fica ligado com a gente. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Jovem, o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo. E hoje falando sobre um assunto que eu acredito que seja do interesse de todo mundo. Quem não quer ter um emprego e ainda mais um emprego dos sonhos, né, Janina? Exatamente. Mas sabe que bem no início também, quando a gente está, quem sabe, saindo da faculdade ou saindo do ensino médio, a gente quer começar a trabalhar, aquele primeiro passo, aquele primeiro trabalho, às vezes parece que é difícil achar o emprego que a gente quer, que a gente almeja. Mas para isso temos aqui umas pessoas muito especiais que hoje vão dar aí várias dicas para a gente se preparar da melhor maneira para achar esse nosso emprego, quem sabe o emprego dos sonhos que a gente tem. Olha só que legal, que privilégio ter vocês aqui. Vou começar com as mulheres. A Rebeca, por favor, se apresenta aí com o pessoal. Já conta um pouquinho como foi a sua experiência do primeiro emprego também. Minha experiência do primeiro emprego está sendo. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Estou doida para compartilhar todas as informações aqui com todo mundo. Perfeito. Você trabalha aqui na TV Novo Tempo? Conta para o pessoal um pouco. Trabalho, sou psicóloga do recrutamento e seleção, então eu estou totalmente ligada com essa parte do emprego, das pessoas virem e se candidatarem, de conversar com as pessoas, de estar com os candidatos. É isso que eu faço aqui. Então, quer trabalhar no Novo Tempo, você já sabe aí com quem você tem que falar. Aí a Rebeca e o Ronald, é claro. Ronald, por favor, se apresente aí pro pessoal. O pessoal já conhece, você já veio em outra conexão, mas sempre é bom, né, lembrar pro pessoal. Exato, é um prazer estar aqui mais uma vez, Alessandro Gia. O meu nome é Ronald, como a Janina já falou, e eu trabalho aqui na Novo Tempo já há 6 anos. Trabalho ali no Departamento de Recursos Humanos também. Um departamento, como a Rebeca falou, que uma das suas atribuições é receber essas pessoas, na verdade, recrutar e selecionar algumas pessoas e integrá-las aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. E esse é um tema muito interessante, viu, Janina? Eu já gostaria de deixar isso bem claro aqui. Olha, você que está acompanhando, isso é muito interessante. E fique ligado, porque pode fazer toda a diferença na sua vida, né, na vida de cada telespectador. Agora, Ronald, você já trabalha nisso, você agora está do outro lado do escritório, recebendo a pessoa, entrevistado aí, para ver se trabalha ou não na Novo Tempo, né? Vocês dois aí. Que dicas vocês dariam para quem agora está tendo essa experiência de entrar, quem sabe, numa primeira entrevista, ou quem sabe, primeira entrevista que tem esperança de ter sucesso, né? Porque não está se dando muito bem nas entrevistas. Que dicas vocês dariam para essas pessoas? Eu até havia comentado com o Alessandro, antes de a gente entrar aqui no estúdio, que eu estava conversando sobre isso com um colega agora, há alguns dias atrás. O contexto que a gente estava conversando era sobre os nossos filhos. Eu tenho um filhinho de 4 anos que vai chegar na idade de estudos e vai chegar na idade de ter ali a sua primeira experiência profissional. E ele também tem um filho praticamente na mesma idade. O teor da nossa conversa foi o seguinte, Janina e colegas. Muitos dos jovens hoje que estão estudando, que estão indo para o ensino médio, estão ali no ensino fundamental, eles estão ali por uma questão mais sistêmica do que intencional, se podemos dizer assim. Eles estão ali por quê? Porque os pais deles colocaram ele na escola e todos os colegas deles estão indo para a escola também. Agora, o porquê ele está indo para a escola? Por que ele está desenvolvendo a questão acadêmica, né? Ele precisa, o jovem e o adolescente hoje ele precisa entender isso. Esse é uma das principais dicas, ou é uma dica que eu daria que é muito importante, Janina, no contexto atual. Ele precisa já desde cedo entender o porquê que ele está estudando e o porquê que ele está construindo uma carreira acadêmica e qual a profissão que ele vai querer seguir, que ele vai querer seguir. A partir do momento que ele tem esses pressupostos bem definidos, ele vai conseguir entender realmente onde ele está
e ele vai conseguir projetar onde ele vai querer estar no futuro. Então, esse é que é a grande sacada. Esse é o que é o grande ponto. Hoje, muitos jovens estão ali, não sabem o que estão fazendo, e aí chegam lá, terminam o ensino médio, às vezes nem sabem o que querem fazer na faculdade, né? E vão fazendo o que os amigos só estão fazendo, ou que vão estudar numa faculdade porque os amigos estão indo, e não porque ele quer fazer aquilo, não porque ele tem vocação para aquilo, não porque ele tem intenção em fazer É aquilo. curioso, Ronald, porque junto com esse diagnóstico que você apresentou, a gente percebe que os jovens eles estão muito assustados quando entram no mercado de trabalho, porque parece que aquilo que eu aprendi na faculdade não é suficiente. Que conselhos assim vocês dariam para aquela pessoa que às vezes tem o conhecimento teórico, mas ainda não experimentou a prática? Ok, esse é um grande dilema, na verdade, que nós enfrentamos hoje, até nós que estamos hoje no Departamento de Recursos Humanos, e vemos isso claramente, né? Esse conflito desses jovens que saem e não se sentem preparados. Bom, eu volto a reforçar essa questão da intencionalidade. Se você tem a intencionalidade do que você quer fazer, em tese você vai se preparar. Então, qual é a característica que a gente vê hoje nos currículos, por exemplo? Eu me coloco à disposição da empresa para fazer o que for preciso. Mas isso não é o que as empresas querem. As empresas querem pessoas para fazerem trabalhos específicos e diferenciais. Então, você colocar no seu currículo que você eu Faz posso tudo. fazer qualquer tudo. Isso não, ou seja, isso na verdade já mostra o despreparo do profissional nesse primeiro momento da entrada no mercado de trabalho. Deixa eu só complementar aqui. A gente sabe, acho que todas as pessoas estão preparadas, porque em algum momento vai acontecer a tão temida entrevista de emprego, né? Seja quando sair do ensino médio, seja quando sair da faculdade, e tem uma grande dificuldade das pessoas em estarem realmente preparadas para este momento. Então, o que é a entrevista? A entrevista é o lugar, é o momento que eu vejo a preparação daquela pessoa para ser um profissional. Que características que ele tem, que podemos utilizar aqui na empresa, na minha organização? Quais são os aspectos pessoais que ele também apresenta que são importantes aqui? Então, na entrevista, a gente vê todas essas coisas. Então, né, quais são as dicas? Se prepare para falar de você e para vender a sua imagem pensando em você como um profissional. Né, Ronald? A gente precisa estar muito atento nessa questão de vender a nossa imagem como um marketing pessoal mesmo, né? Existe essa expressão, marketing pessoal. Quem é você? Tanto fora da empresa e principalmente dentro dela quando a gente está falando de Nem um sempre contexto. falar bem de você significa que você está se achando o máximo, Não, né? de maneira As pessoas nenhuma. realmente querem ouvir o que você gosta de Não, fazer e nós- o que você faz bem, né? Nós precisamos saber, inclusive, né? Se a gente não souber, qual é o seu diferencial? Meu diferencial é que eu sou muito dedicado. E aí, o que mais? A gente precisa da especificidade. Legal. E essa especificidade só haverá se houverem experiências anteriores. Então, isso é o que é importante. No almoço nós estávamos conversando, né? Agora no almoço, hoje no almoço nós estávamos conversando sobre exatamente essa questão. Ou seja, uma pessoa que quer trabalhar na área social, por exemplo, ela vai se diferenciar como quando ela for chegar no primeiro emprego? Ela se colocando como voluntária durante alguns anos anteriores, inclusive nos anos de faculdade, estagiando e se voluntariando, fazendo intercâmbios, participando de projetos específicos. Então, isso vai enriquecer o currículo, né? Isso vai dar o diferencial. Agora, você chegar ali e vai colocar o seu currículo ali só com a faculdade, não necessariamente isso já é um diferencial. O que a Rebeca falou é muito importante, porque os profissionais que acabam recebendo esses candidatos, eles fazem isso diariamente, semanalmente. Então, fica evidente as pessoas que têm um diferencial e fica evidente as pessoas que são despreparadas e que vêm despreparadas, que são ali, fazem parte ali daquele grande grupo que estão numa média geral, né? Então, veja, quando o candidato ele consegue entender isso antes, ele consegue já buscar esse diferencial antes, para que quando ele chegar no final da faculdade, esse diferencial já vai estar ali no currículo dele, ele não vai ficar correndo atrás de algumas coisas que ele já teve tempo de correr atrás. Então, essa é uma questão primordial. É uma questão primordial, eu diria, intencionalidade, desde o ensino fundamental. Você está aí fazendo o 9º ano, 8º ano, 7º ano. Veja, é fundamental que você seja intencional, que você já consiga ou já comece a projetar sua visão de futuro. Porque aí sim você vai conseguir moldar e plantar
algumas coisas que você vai colher lá na frente. Eu não pude deixar de notar, porque assim, você citou essa busca pela melhora profissional e pessoal através de atividades extracurriculares, né? Eu estou imaginando assim, você ser voluntário, fazer uma atividade que você não receba. Só que é comum a pessoa que está entrando no mercado já pensar logo no din-din que está caindo lá no final do mês, ou que vai cair. Que coisas a gente pode levar em consideração a mais dessas que você falou, para que a gente não fique só pensando em algo que ainda não aconteceu? Entendi. Veja, a questão do dinheiro, obviamente, é importante. Hoje nós vivemos num mundo que nós precisamos de renda para sobreviver, né? Então, isso é natural. Agora, existem alguns autores que até fazem comentários sobre isso, né? É importante você fazer aquilo que você gosta, mas, claro, você precisa ponderar com as oportunidades que você tem. Por exemplo, você vive em uma cidade que ela tem poucos recursos e você vai fazer uma faculdade online que seja, enfim, mas que na sua cidade não tem mercado. Das duas, uma. Ou você vai ser um grande empreendedor e vai monopolizar ali inicialmente esse serviço, ou você vai ter muito mais dificuldade de você... Então, veja, essa avaliação pode ser uma faculdade até que na capital esteja dando talvez um retorno financeiro razoável, mas que naquele ambiente ali não dá. Não dá. Então, é uma coisa que precisa ponderar. Fazer essa análise de mercado também. E aí, vai para cada indivíduo. Você vai pagar o preço de sair da sua cidade, vai deixar sua família, vai deixar seus amigos, vai deixar aquele ambiente que você gosta e vai mudar de cidade. Se você topar isso, então faz sentido você fazer esse investimento. Se não fizer sentido isso para você, se nas suas prioridades você quer ficar perto da sua família, você tem que escolher uma faculdade que você consiga desenvolver naquele ambiente ali. E às vezes são pessoas que vivem em cidades menores que, para aquela faculdade específica, a gente poderia dar alguns exemplos, mas estou aqui generalizando, pode ser que naquele momento não tenha espaço para crescer ali. Então, veja, é necessário ponderar algumas coisas. Mas aí, voltando à questão da remuneração que você falou, é claro que todo mundo busca uma melhor remuneração. Mas nem sempre isso é o mais importante. Isso a gente vê em muitos autores, né? E a gente vê, inclusive, em algumas pessoas que chegam ao final da vida ali e que vão olhar para trás e fazer uma avaliação. Poxa, eu poderia ter dedicado mais tempo naquilo que realmente eu gostaria de ter feito. E são pessoas que, em tese, alcançaram a independência financeira, mas elas não se realizaram. Então, veja, aí a gente tem que usar a palavra equilíbrio. A gente tem que equalizar. Logicamente, temos que estudar e procurar uma profissão que, de certa forma, vai dar um conforto para a família, etc e tal. Por outro lado, você tem que buscar alguma coisa que também você gosta. Tem que avaliar o equilíbrio. E assim, eu costumo dizer o seguinte, cada caso é um caso, não existe uma regra. Porque as minhas prioridades, Janina, podem não ser as suas. Então, nós podemos ter todas as variáveis iguais. Mas eu tenho uma prioridade que é diferente da sua. E essa diferença dessa prioridade vai impactar diretamente na decisão, por exemplo, profissional que a gente pode seguir. Então, é uma questão bem interessante. E eu volto a falar, eu acho que a base de tudo está nessa intencionalidade já no adolescente. Então, você ali que tem 13, 14 anos, já precisa pensar no que você vai fazer com os 22 anos. Várias dicas. E a gente está anotando tudo, mas se você ainda não anotou tudo, não está sabendo de tudo, é muita informação de uma vez, olha, a gente preparou um pequeno resumo aí, a Kathleen preparou de uma forma bem dinâmica, uma forma para você não esquecer de algumas dicas básicas na hora de procurar um emprego. Veja só. Quando a gente pensa em um emprego, ninguém imagina algo ruim. Como diz o Chapolin Sincero, imagina eu e você, estabilidade financeira, casa bem decorada, ar-condicionado central, TV Zona com Netflix e panela antiaderente da Polishop. Mas não se empolgue ainda não. Para chegar nesse nível tem que ralar muito ainda e tudo começa com o primeiro emprego. Então, eu cheguei para te dar algumas dicas para alcançar esse objetivo. Anota aí. Primeiro, você precisa se qualificar. Foca no que você gostaria de fazer e estude muito. Seja uma faculdade, um curso, um seminário, não importa. O que vale é sempre adquirir mais conhecimentos, para não chegar na entrevista sem saber nada também, né? 2. Cuidado com suas redes sociais. Os avaliadores estarão de olho no que você posta. Nada de palavrões, xingamentos e aquelas fotos bem nada a ver que vemos por aí. Você sabe quais são. 3. Amplie seus contatos. Converse com todo mundo que você conhece e até quem não conhece sobre algum emprego. Como diz o ditado, quem tem boca vai a Roma. E nesse caso, vai atrás do que quer. 4. Atenção redobrada na entrevista. Saiba se portar adequadamente, fale de forma clara e conheça sobre a empresa. Essas são apenas algumas dicas simples, só dá um Google aí que você encontra muitas outras. E por último, avalie o porquê dos nãos que receber.
Claro que ninguém quer ser rejeitado, mas se for o caso, encare isso de forma positiva e procure melhorar o que for apontado de negativo. Uma hora dá certo, vai por mim. Enfim, espero ter te ajudado um pouco, mas se eu fosse você, continuava concentrado que o programa está só começando e vem muito mais dicas por aí. Quer ver? Isso mesmo, obrigada, Keltrin, até pelas risadas que a gente deu aqui com algumas imagens fáceis de lembrar essas dicas aí. E se você quiser assistir de novo, lembrando, né, aproveitando o Alessandro, a gente passa aí nosso YouTube para você assistir o programa de novo, pegar essas dicas com calma, ouvir esses conselhos bem importantes ali para você ter em consideração na hora que está procurando um emprego. Rebeca, a gente falou até agora há pouco, que o dinheiro preenche um pouquinho essa satisfação, essa motivação, mas não é completamente. Tipo, a gente não pode focar só nisso, a gente precisa também pensar nessa questão da realização pessoal. Como você vê isso na prática, no trabalho, por exemplo? Interessante ponto que você tocou, porque, inclusive, a gente tem visto muitas mudanças no mercado de trabalho, né? Então, as gerações de antigamente, né, que a gente chama de X, Baby Boomers e todas essas pessoas, elas estavam focadas mais na estabilidade financeira. Mas hoje, o que a gente vê na maioria dos jovens é o trabalho como realização. Então, se eu estou pensando em realização, existem alguns aspectos que eu preciso levar em consideração além da parte financeira, porque a parte financeira é só uma das partes da realização daquele trabalho. Então, por isso que é tão importante eu investigar naquele candidato o que realiza ele. Qual que é o seu propósito fazendo isso, né? Por que você escolheu ser psicóloga, por exemplo, no meu caso? E aí tem toda uma resposta que eu preciso identificar naquele candidato que seja coerente. Então, se tem um candidato assim participando de uma entrevista, foque no que te realiza. E outra coisa, vocação, né? Que era o que o Ronald estava falando, da intencionalidade. A gente precisa prestar atenção na nossa vocação. O que a gente faz de melhor e como colocar isso para me gerar renda, para me gerar lucro, para me gerar um trabalho. E sempre também buscando essa realização além da parte financeira. Porque se você se focar só na parte financeira, você não vai encontrar propósito. E quando a gente não encontra propósito, a gente geralmente não encontra também felicidade, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Tá ok. Fundamental. E se o pessoal que está assistindo em casa agora, você quer interagir, já vai acessando aí o nosso Instagram, o nosso YouTube, que tem mais programas ali que vão te enriquecer como pessoa e também profissionalmente. Janina, eu tenho certeza que tem muitos assuntos ainda que a gente vai tratar. Tem. O tempo passa rápido, né? Quando a gente está empolgado conversando sobre um assunto como esse tão importante. É verdade. E eu quero convidar você especificamente também para acessar a nossa página, né, o nosso blog, novotempo.com/Conexão Jovem. Você vai ter oportunidade ali de acessar muito conteúdo. Então, enriqueça. Vale a pena, né, Ronald? Você enriquecer a sua mente com coisas boas e também que vão te melhorar pessoalmente. Com certeza, coisas relevantes, né? Exatamente. Então, a gente vai agora num breve intervalo. Fica aí ligado, no próximo bloco a gente tem mais dicas interessantes. Como encarar uma entrevista de emprego. Fica aí ligado, Conexão Jovem volta daqui a pouquinho.